introdução aqui. Oi, tudo bem? Meu nome é Pedro Henrique e junto ao meu grupo, que é eu, o James Noleto, Tatiane Alves e o Thiago Carvalho, vamos falar da energia elétrica nas submodalidades da energia hidrelétrica e termoelétrica. E vamos começar. Primeiro falando sobre sobre as hidrelétricas. As hidrelétricas são nada mais do que uma forma de obtenção de energia a partir da, da água e da força que ela demanda. Onde em grandes usinas a gente faz o uso de equipamentos hidráulicos e a partir disso a gente consegue ter um proveito bom da água para conseguir ter energia. Mas como que isso funciona? A água, ela é utilizada para que graças à pressão que ela exerce dentro da turbina, esse excesso de pressão que tem na água também é conhecido como energia potencial, que é a energia acumulativa que tem dentro de um corpo, ela é suficiente para que ela consiga girar a turbina e esse movimento que é gerado na turbina, que é a energia cinética, ele vai sendo cada vez maior por conta da quantidade de água que está tendo no local. E essa energia cinética ela é direcionada a um gerador que vai conseguir captar isso e transformar em energia elétrica, propriamente dita. E a partir desse resultado da energia elétrica, ela consegue ser mandada para cidades e para que as pessoas possam fazer o uso. Aqui está um esquema de como funciona essa hidrelétrica. Aqui a gente está mostrando, por exemplo, aqui a água que ela dá uma represa que está caindo aqui e está passando por esse processo da turbina e todo mostrando tudo isso que aconteceu. Então, quando começou a ser utilizada a energia hidrelétrica? Bem, a utilização ela vem desde a antiguidade, né? Desde Grécia e Roma. Então, os gregos e os romanos eles já utilizavam, por exemplo, a roda d'água para gerar maquinários. E já na China, por exemplo, e também na Europa, ela foi utilizada em moinhos. Então, eles utilizavam desses mecanismos, dessas máquinas, né, daquela época, para poder gerar energia mecânica para suas atividades. Já as usinas em si, elas surgiram no final do século XIX, aproximadamente. A primeira usina, ela surgiu na residência do inventor britânico Lord Armstrong, em 1878, que alimentava sua residência. Nikola Tesla construiu junto ao industrial George Westinghouse a usina hidrelétrica das Cataratas de Niagara, levando eletricidade para a cidade de Buffalo, a 40 quilômetros de distância. Isto aconteceu em 1895. Já três anos posteriormente, né, em 1898, a usina hidrelétrica de Dessil Falls, no Ontário do Canadá, foi a primeira a gerar eletricidade de alta voltagem para transmitir por grandes distâncias. Agora falamos sobre as termoelétricas. Como o nome já disse em relação a termo é nada mais do que uma palavra que se refere à temperatura. Então, essa energia termoelétrica ela é produzida a partir da queima de combustíveis fósseis nessas usinas. Mas como funciona isso? Ela é obtida a partir da queima desses combustíveis, que geralmente são petróleo, gás natural, etc. E essa queima vai gerando, é tipo como se fosse numa caldeira, e nessa caldeira a água que está dentro dela, ela é cheia de água, essa caldeira, e ela acaba aquecendo. E quando a água chega a uma certa temperatura, ela começa no processo de evaporação, e esse vapor ele é suficiente para gerar movimento nas turbinas, que vai ser captado a energia a partir disso. Mais ou menos como funciona nas hidrelétricas, essa questão da turbina ser suficiente para conseguir gerar energia. O movimento das turbinas, assim como nas hidrelétricas, é convertido em eletricidade nos geradores. Aí aqui está um exemplo que é essa fornalha, ela contém aqui combustíveis fósseis e quando eles são queimados, essa caldeira começa a esquentar e esse vapor ele é direcionado para um caminho que faz com que quando chegar a turbina ele comece a gerar esse movimento é convertido no gerador. Aí do gerador para frente essa parte que a gente já conhece, um dia vai ser transmitido para a população. Pois bem,
Como começou a ser utilizada a energia termoelétrica? Bem, a energia termoelétrica ela começou a ser utilizada para o preparo de alimentos, ou seja, utilizando-se da queima da madeira para poder cozinhar os alimentos. Só que novos conhecimentos sobre esse tipo de energia começaram a surgir a partir do avanço do tempo, né? Houveram progressos, né, nessa utilização. Então foi descoberto o uso, né, do carvão como combustível. Posteriormente também, com o avanço do tempo, começaram-se a utilizar petróleo e os seus derivados como combustível, substituindo o carvão mineral. Assim, deste modo, a energia termoelétrica foi se desenvolvendo a partir do tempo, com a descoberta de novos combustíveis melhores e adaptáveis para a utilização humana. Já sobre as usinas, a primeira usina termoelétrica, ela surgiu nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, no ano de 1882, ou seja, no final do século XIX. E um ano depois, aqui no Brasil, no Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, surgiu a primeira usina termoelétrica, né, do país, em 1883. E ela tinha potência de 52 quilowatts. Bem, galera, agora eu vou falar aqui um pouquinho sobre em que setores e de que forma a energia produzida no Brasil e exportada de outros países é utilizada. Também em que sentido ela é usada na produção, né? Bem, a energia hidrelétrica e termoelétrica produzida no Brasil, ela tem diversos usos aqui no nosso território. Os principais setores que utilizam essa energia são o comercial, com 3,9%, o industrial, que é o maior, com 39,4%, transporte, com 38,8%, e o residencial, com cerca de 11,1%. E também tem diversos outros setores que utilizam energia proveniente da hidroeletricidade e termoeletricidade. Primeiramente, aqui a hidrelétrica, que nós temos um gráfico que no Brasil a energia que é mais utilizada é a usina hidrelétrica, com 61,09%. A grande parte da energia elétrica produzida no Brasil é gerada por usinas hidrelétricas, né? Que é o que o gráfico está nos mostrando. A principal fonte de energia elétrica no Brasil é a energia hidráulica, que é a proveniente da energia hidrelétrica, o processo de fabricação da energia hidrelétrica. Ela é bastante utilizada na geração de eletricidade. As usinas hidrelétricas fornecem aproximadamente 90% de energia elétrica em todo o território brasileiro. E 10% são utilizadas pelas usinas termoelétricas ou nucleares. Ou seja, ela é bem utilizada. Já a termoelétrica, ela é mais para no âmbito mundial. O Brasil aqui é mais utilizada a energia hidrelétrica, mas se for analisarmos o mundo inteiro, as mais utilizadas são as térmicas, as termoelétricas. As usinas termoelétricas constituem a principal forma de produção de eletricidade no mundo atualmente, representa 70% da produção mundial, como eu já havia citado, né? E no Brasil, onde o uso é predominantemente de usinas hidrelétricas, as termoelétricas atuam para abastecer as indústrias e também como fontes de reserva em casos de crise energética, ou seja, ela é utilizada, mas ela é mais como se fosse ali uma bateriazinha reserva. Se acontecer alguma crise, alguma coisa, ela vai intervir nesses momentos. Novamente aqui é mais utilizada a energia hidrelétrica. E aqui nós temos umas figuras sobre os principais usos, em que sentido ela é aplicada na produção, né? Uso da energia hidrelétrica e termoelétrica no Brasil e mundo. Bem, para que essa energia hidrelétrica, termoelétrica, entre outras, é produzida e em que sentido ela é utilizada? Bem, a principal forma de utilização é a iluminação, essa figura das lâmpadas acesas, mas também ela está presente no nosso dia a dia, né? Porque temos aqui uns eletrônicos, que é um notebook, um som, um notebook, um computador, um playback aqui, e todos esses eletrônicos eles utilizam eletricidade, sejam ela hidrelétrica, termoelétrica. Temos aqui também alguns eletrodomésticos, que são, por exemplo, ventiladores, ferro, que também utilizam energia hidrelétrica e termoelétrica, e principalmente na indústria aqui, ó. Ela é utilizada bastante na produção de bebidas,
na produção de máquinas, na produção de carros, na produção de outros tipos de energia também. Então, ela é amplamente utilizada no território nacional, de diversas formas. Em suma mesmo, são na indústria, na iluminação e no consumo diário mesmo da população brasileira. Hidrelétrica no Brasil e no mundo. O Brasil é o terceiro maior produtor do mundo em potencial hidrelétrico. Existem um pouco mais de 100 usinas deste tipo espalhadas no Brasil. E, de acordo com a ANEEL, atualmente, mais de 60% do total de energia consumida no país vem das hidrelétricas. E no mundo, são poucos países que dispõem de condições naturais que favorecem o aproveitamento em grande escala para a indústria. Em termos absolutos, os 5 maiores produtores de energia hidrelétrica do mundo são Canadá, Estados Unidos, Brasil, China e Rússia. E esses países foram responsáveis por 51% de toda a produção mundial de energia hidrelétrica. Termoelétrica no Brasil e no mundo. As termoelétricas no Brasil são utilizadas como fonte alternativa. E tendo mais de 50 indústrias termoelétricas espalhadas em vários estados brasileiros, gerando cerca de mais de 25% do total consumido no país. E no mundo, atualmente, a principal forma de produção de energia elétrica são essas usinas, que constituem cerca de 70% da geração de eletricidade de todo o mundo. As hidrelétricas são mais utilizadas em países desenvolvidos, que acabam gerando muitos debates nas conferências internacionais em relação aos recursos naturais e ao meio ambiente em geral. Como já foi falado das duas modalidades de energia, agora a gente tem que fazer uma peneira para mostrar aí quais são as principais vantagens e desvantagens de trabalhar com os dois tipos de energia. As vantagens que a gente tem trabalhando com hidrelétrica são que ela utiliza de fonte renovável, que é a água, né, no caso. As usinas hidrelétricas auxiliam no combate a mudanças climáticas, como o efeito estufa. Ela coleta a água da chuva, que também pode ser utilizado para consumo humano, e ela é uma fonte energética de baixo custo. Já quando a gente fala de desvantagens, a gente pode citar como as expropriações de comunidades, que geralmente onde as usinas elas são construídas, elas são em territórios onde há povoados e outras comunidades vivendo, porque geralmente são construídas perto de rios muito grandes. A questão também, por conta de estar perto desses povoados, a questão do desmatamento, né? Que geralmente onde elas são construídas, há essa questão do florestamento muito forte, então o desmatamento é um ponto negativo a ser visto aqui, e a mudança no clima do local da instalação das usinas. Mas, tipo, deve estar se perguntando, ele acabou de falar que as usinas auxiliam nas mudanças climáticas, como, por exemplo, o efeito estufa. Aqui já é uma questão que ele, a mudança de clima no local onde as usinas são instaladas, tipo, esse benefício que ele traz ao clima é mais numa questão mundial, numa questão mundial, mas essa questão do local, ele sofre muito com esse erro, esse ponto negativo por conta que há um desbalanceamento na questão do nível pluvial por conta dessa utilização dessa usina. Já na termoelétrica, em vantagens e desvantagens, como já foi citado, por exemplo, em vantagens, o processo de construção é bem mais rápido que nas usinas hidrelétricas. Elas podem ser instaladas próximo a regiões de consumo, porque não há essa necessidade de ser um lugar onde há uma condição favorável, como no caso as hidrelétricas precisam da questão dos rios. Ela é uma alternativa a países que não possuem outras formas energéticas, como foi citado, o Brasil ele é o maior produtor de energia que usa de fontes hidrelétricas do mundo, mas em outros países que não tem essa questão tão boa de rios e outras coisas, a termoelétrica é uma fonte alternativa muito viável. E ela não depende da quantidade de chuva e nem de custos de água para que a água que seja utilizada nela seja aproveitada. Porque por mais que ela utilize água, ela não depende tanto da questão como depende das hidrelétricas. Em questão de desvantagens, ela não é um recurso não renovável, porque ela utiliza os combustíveis fósseis para trabalhar isso, eles são combustíveis escassos, e
Os combustíveis utilizados são poluentes à atmosfera, né? Como a gente já conhece bastante essa questão do aquecimento global e outros prejuízos. E o custo final das termoelétricas ela acaba sendo bem maior do que as hidrelétricas têm. No resultado final, o que eles conseguem com aproveitamento de energia e até da construção do local. Mas, no geral, é isso. Esse foi o nosso trabalho e os outros grupos darão continuidade a falar dos outros tipos de recursos que são trabalhados e utilizados no mundo. Valeu!